Prezados irmãos, particularmente eu gosto muito de parábolas. Em toda história antropológica, mesmo você passeando superficialmente, você encontra em várias civilizações, em vários momentos históricos, cidadãos mais desenvolvidos intelectualmente, com mais sabedoria, no meio daquela comunidade, pregando através de figura de linguagem. Então, a parábola é uma narrativa alegórica, simbólica, que encerra uma lição moral. Preste bem atenção, uma lição moral. E Jesus, o médico dos médicos, o sábio dos sábios, o mestre dos mestres, utilizou de uma maneira abundante esse recurso parabólico. Eu comparo muitas vezes as pregações de Jesus como um quebra-cabeça. Peças que se reportam com nuances de outra peça para que encaixe. E nessa parábola que eu escolhi para meditar hoje, é a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Lembremos-nos que Jesus veio trazer em toda a sua trajetória, em todas as formas que utilizou, estímulos para que o ser humano encontrasse o caminho da sua ligação com Deus. Entendesse as leis de Deus, dentro das quais tudo foi criado. Então Jesus se reporta ao reino dos céus com figuras conhecidas daquele povo que o ouvia. Em alguns momentos Jesus fala claramente que o reino dos céus não está ali nem acolá, mas em nós. Que o reino de Deus está em nós. Ele fala em outras parábolas sobre um campo, sobre que um homem encontrou em um campo um tesouro, uma pérola. E tudo isso, essas simbologias, se reportam a algo espiritual. Então, no caso aqui do trabalhador, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Essa palavra madrugada tem um significado simbólico. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e arregimentou mais trabalhadores. Saiu à hora 6ª e trouxe mais trabalhadores. Saiu à hora 9ª e convocou mais trabalhadores. Todos comprometidos em receberem 1 denário. Veja a simbologia. Então, no final do dia, ele chama, para os trabalhadores para receberem o seu salário. E ele disse, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Eu vou fazer uma abertura aqui, na comparação, na alegoria e justamente na comparação analógica do mundo material, que foi o primeiro a ser apreendido por aqueles que o ouviam. Então, um rei chama trabalhadores. Mas aí, os mais adiantados esclarecem que a madrugada, ela tem um símbolo, né? E que essas horas do dia também tem um símbolo. Mas vamos agora atentar só para a parte material. Na vida física, muitos trabalhadores passam o dia inteiro no trabalho
Eles completam a carga horária do trabalho, mas não realizam o trabalho de forma, vamos dizer assim, eficaz. E eles vão lentamente deixando as horas se passarem e fazendo aquele trabalho lentamente. Se distraem, negligenciam, porque sabem que no final do dia vão receber o seu salário. Outros, mais competentes, mais amadurecidos, intelectualmente, com mais habilidades, eles podem pegar um trabalho desse em outras horas do dia e darem conta com mais agilidade, com mais aptidões, com as suas aptidões, com seus talentos. Eles podem agilizar o trabalho e dar conta do trabalho em menos hora do que aquele que foi assalariado, convidado na madrugada. Por isso que Jesus mandou chamar, nessa simbologia, os últimos, isto é, o da hora nona. Porque esses últimos da hora nona receberam também o mesmo denário. Mas eles deram conta do trabalho que aqueles que foram chamados lá na madrugada também concluíram. E aqueles que foram chamados primeiro reclamaram. Ora, o Senhor deu para os que chegaram no final do dia o mesmo valor que deu para nós. Então Jesus mostra que o rei, né, disse: por quê? Eu não combinei com você, eu não estou lhe lesando, eu não combinei com você um denário? Né? E tem todo um diálogo nesse sentido de justiça. Mas aí, com um pouco mais de maturidade espiritual, nós começamos a perceber que se o reino dos céus está em nós, se nós somos uma partícula de Deus, se nós somos espíritos saídos da vontade de Deus e transitamos dentro de leis, esse campo somos nós. Claro que o rei é Deus. E essa vinha, né, para ser trabalhada, para ser posta, para produzir essa planta, né, ela é uma simbologia dos talentos, das virtudes, das aptidões, do tesouro, da herança que o Pai, Deus, o Rei, colocou dentro de cada um de nós e nos chamou para o trabalho. Enquanto nós estávamos na madrugada, nós estávamos ociosos, porque existem aqueles espíritos que ainda não despertaram. Mas mesmo assim, o Senhor chamou para o trabalho, para a vinha íntima, para o trabalho, a percepção da vinha íntima. É aí que se encontra, e Jesus falou o tempo todo, em todos os momentos, falou do Espírito, da realidade intrínseca do Espírito. Claro que a vida material, a reencarnação e a vinda a um planeta material é uma escola e vai nos dar os elementos, as ferramentas para esse estímulo interior, para o despertar e para o bom uso das ferramentas e do tempo terrestre, do tempo material. E aí os amigos falam assim: seria injusto se Jesus se reportasse a todos os todos os trabalhadores não têm as mesmas aptidões, não é? Não têm a mesma capacidade, a mesma eficácia. Mas mesmo assim, ele deu o salário de 1 denário a cada um. Então, o mérito, aí vem aqui, o mérito do obreiro que foi chamado em horas diferentes e bem próximo de terminar o dia, pode também ser comparado
a, o mérito desse obreiro e aferido não pelas horas de serviço, mas pela produção. Muitas vezes, um trabalhador, em poucas horas, realiza o trabalho que o que começou lá pela manhã não realizou. Ou não realizou conforme o Senhor, o rei queria. E esses de última hora, que também pode ser comparado, feito essa analogia, também à idade cronológica da vida física. Muitos são chamados logo cedo para esse trabalho na vinha interior de despertamento das virtudes, dos valores espirituais. E outros só são chamados lá para a meia-idade ou em plena juventude, em plena maturidade. Eles são chamados e podem realizar um trabalho intenso e profícuo e eficaz, independente do tempo que estava adormecido ou que perdeu. Certo? Então, tudo isso é concomitante, é uma analogia muito interessante. Porque muita gente diz, eu sou novo demais para me dedicar à espiritualidade, a estudo das escrituras, né? Das revelações espirituais, eu sou novo demais. E o velho também pode usar do mesmo argumento, dizer, eu sou velho demais, não tenho mais tempo. Tem sim. Tanto o novo tem tempo de fazer muito, como também o idoso tem tempo também de fazer muito. Então, no caso aqui espiritual, o melhor rendimento, né? Vamos dizer no dito popular, é correr contra o prejuízo, né? Um precisa de 12 horas para realizar aquele trabalho, outro precisa de 9 horas, outro precisa de 6 horas, outro de 3 horas e outro de 1 hora apenas para produzir todo o trabalho de 24 horas. Vamos dizer assim, a aptidão de cada um. Então, o pai de família é Deus, voltando a frisar essa parábola. A vinha somos nós. O trabalho, a aquisição das virtudes que estão nesse paraíso íntimo que ainda não foi descoberto, no reino dos céus, que é o nosso espírito, né? Porque nós temos o reino dos céus em nós, o paraíso em nós, tudo está dentro de nós. O reencontro com Deus é de foro íntimo, é filho para pai, na intimidade mais profunda da sua solicitude. Então, o prêmio é um só. No caso, um denário. Ele deu um denário para o que começou lá atrás e para os da última hora. O prêmio é um só. Porque na hora que o filho realiza o trabalho, ele passa a adquirir usufruto do tesouro que está nele mesmo, agora despertado. Ele vai ser um espírito da fase adulta, porque o adulto usufrui da sua herança até mesmo no campo material, quando ele alcança a determinada idade pertinente, conforme as leis dos homens, né? Então, o espírito que adquire a maturidade, independente de qual foi a hora que ele foi chamado, ele receberá o mesmo salário. Que salário é esse? Das virtudes que estão adormecidas dentro dele, que são as alegrias, o gozo espiritual, da própria evolução alcançada, dos atributos de Deus que ali estão colocados para serem descobertos, serem encontrados, serem trabalhados, serem como uma plantinha, não é? Regada, cuidada, são as virtudes. E o espírito virtuoso, o espírito que coloca como prioridade o reino dos céus, o mais lhe será dado por acréscimo de misericórdia. Então, o fluir espiritual, o despertamento espiritual de dentro para fora,
vai dar àquele que se propõe a esse desiderato todas as alegrias. Ele vai descobrir que ele é uma partícula de Deus, que ele é sadio. Ele foi criado sadio. Se tem doenças, é um efeito de algum momento de distorção, de mau uso do livre-arbítrio, das escolhas. Então, ele é um espírito imortal, sadio, alegre e feliz, tem a energia da calma por herança divina, a serenidade e a tranquilidade, o dinamismo ele tem como herança, todos têm o mesmo denário, o mesmo salário. Dinâmico, o espírito é dinâmico, próspero, triunfante. Ele vai perceber que é amigo de toda a humanidade. E a humanidade toda vai descobrir também que é amiga dele. Ele ama a todos porque nós somos filhos do amor. E um dia todos também lhe amarão. Deus habita em nós. Deus que está em mim, segundo os orientais, saúda a Deus que está em você. Reconhece Deus que está em você. Então isso é um desafio. Este é o maior desafio e o principal motivo de estarmos na vida física. É o despertamento espiritual, o chamado do rei para a vinha, para o trabalho na vinha. A vinha, essa planta e toda aquela simbologia que eu falava, e principalmente a uva que dá o primor daquele sabor conforme a sua espécie, o seu cuidado, a terra, a adubação e todo um contexto cuidadoso. Então, os trabalhadores das diversas horas, né, os trabalhadores das diversas horas de trabalho têm essa conotação simbólica. E é preciso reportarmos para o nosso espírito o que estamos fazendo da nossa presente encarnação, do momento em que Deus nos chamou, porque em determinado momento estávamos adormecidos, não estávamos sem nenhuma preocupação ou entendimento do que significava viver, e de repente nós fomos chamados. E muitos foram chamados para dentro das escolas religiosas e estão marcando passo. Decoraram textos, decoraram versículos, capítulos, no caso a Bíblia, da Gênesis ao Apocalipse, decoraram. Tem um pequeno esforço, aparentemente de um comportamento um pouco melhor do que antes de conhecer, que é válido, mas não fez o trabalho essencial que lhe daria o prêmio da felicidade do reino dos céus. Ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que chamou os trabalhadores para a vinha. Então, aquele que trabalha a sua reforma moral, que se autoconhece, o autoconhecimento é a identificação dos defeitos, das imperfeições, ainda do ranço, da animalidade, do orgulho, da vaidade. E ao perceber isso, vai trabalhando, não é com agressividade, não é se machucando, não é se violentando, não. É se amando. Porque se a gente não se amar, no sentido de nos compreendermos, de nos perdoarmos, e também fazermos a proposta de, na próxima oportunidade do desafio, acertarmos, ou tentarmos acertar. E assim, percebemos também que o outro vive o mesmo desafio, vive a mesma batalha de despertamento, de autoconhecimento, de substituição ao reconhecer uma enfermidade moral, não é? Ética, moral, trabalhar, orar, pedir forças ao Pai para poder reestruturar aquela energia, restaurar aquela energia que estava adulterada
pela ignorância do ontem. Então as parábolas de Jesus são lindas, maravilhosas, e até uma próxima oportunidade. Um abraço fraterno.